Como invocar ao Senhor? E o que significa realmente invocar ao Senhor? No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o versículo 5 do Salmo 118, onde o salmista diz que invocou ao Senhor e o Senhor o respondeu, o colocando a salvo. Eu sou o pastor Wenderson, bem-vindo ao canal Teologia em Tela. Não se esqueça de se inscrever, dá o seu joinha para nós aí, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o fato de que muitas pessoas só passam a realmente invocar a Deus no momento da tribulação. O versículo diz exatamente o seguinte, quero ler aqui na versão King James, que diz: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. Olha que interessante, a percepção do salmista sobre a invocar a Deus está atrelada nesse versículo ao fato de que ele estava atribulado. Eu entendo que a palavra invocar, ela tem um peso maior do que simplesmente orar, do que simplesmente buscar a presença de Deus. Tem um apelo mais de, eu quero que a sua presença se manifeste aqui nesse momento. Invocar a Deus fala da manifestação da presença dele sobre as nossas vidas. E também, outra coisa interessante a se pontuar, é o fato que na tribulação, uma simples oração, onde a sua fé se expressa, que você crê, ó Deus, o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai fazer a sua vontade, mas você não percebe a presença dele, deixa o seu coração preocupado, triste, talvez até vazio. Muitos testemunhos de muitos cristãos são, naquele momento de tristeza, de angústia, de solidão, eu não conseguia sentir nada. Sabe, nesse momento em que nós não estamos sentindo nada, não significa que Deus está longe de você. Não significa que Deus não esteja presente. Eu não preciso sentir o meu pé para saber que ele está ligado ao meu corpo. Nós precisamos simplesmente de crer que ele está lá para andar. A mesma coisa com relação a Deus. Eu não preciso sentir a presença dele para saber que ele está comigo, para saber que ele está do meu lado. No entanto, nós precisamos sim manter um nível de oração consciente, que esteja na nossa mente, que esteja no nosso coração. Não pode ser apenas uma oração supérflua, repetitiva, uma oração que não reflete aquilo que realmente estamos vivendo naquele momento. Geralmente não fazemos isso quando estamos bem. Quando estamos bem, nós não nos preocupamos se vamos sentir ou não sentir a presença de Deus. A coisa flui naturalmente. Mas na tribulação, talvez por nós estarmos nos sentindo sós, nós temos a necessidade de sentir a presença de Deus com mais intensidade. E é aí que entra o invocar a Deus. Eu entendo que invocar a Deus significa isso. Significa você querer sentir a presença dele e demonstrar isso a ele. Então, às vezes a gente até faz certos rituais, né? Eu vou ajoelhar, tem que ser de mão fechada, tem que ser lendo a Bíblia, tem que ser jejuando, tem que ser deitado, tem que ser acordado, aliás, deitado ou em pé. Muitas vezes nós queremos invocar a Deus com muitas regras, muitos rituais. Bom, o protocolo realmente é importante, ele precisa ser respeitado, mas eu acho que invocar a Deus tem mais a ver com realmente desejar sinceramente no seu coração que a presença de Deus se manifeste na sua vida. Invocar a Deus fala de, Senhor, eu estou numa grande tribulação, numa situação onde eu não consigo, eu mesmo, por minhas próprias forças, resolver, então eu preciso da sua presença, eu preciso que o Senhor esteja comigo, e eu entendo que a sua simples presença nesta situação vai resolver o meu problema, ou pelo menos vai me dar uma luz de como resolver o meu problema. Se você está em trevas, a luz de Deus vai te iluminar. Se você está sem ideias, sem saber o que fazer, a sabedoria de Deus vai entrar no seu coração. Quando você invoca a Deus, Ele vem na tua presença, Ele está junto com você para te dar a solução do seu problema. É importante que o Salmo é bem categórico, né? Ele diz assim, na minha tribulação eu invoquei o Senhor e Ele me respondeu. Deus responde.
né? Porque a presença dele, quando ele vem com a tua palavra, com a tua presença sobre as nossas vidas, nós sentimos, aleluia, o conforto do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Muitas pessoas, elas têm a carência ou a necessidade de que alguém as ajude. E é importante que nós possamos ajudar uns aos outros. Quando nós ajudamos uns aos outros, nós nos fortalecemos. A nossa união, a nossa unidade se fortalece. E isso é verdade. Mas não podemos nos esquecer que o nosso primeiro e verdadeiro e mais poderoso ajudador é o próprio Deus. Deus nos ajuda de uma maneira que ninguém mais pode nos ajudar, porque Deus vai na essência do nosso problema. Muitas das nossas tribulações, elas acontecem por culpa nossa mesmo, por nossos próprios erros, por nossas próprias falhas, sejam falhas de caráter, sejam falhas de planejamento, sejam falhas intelectuais, podem até ser falhas morais. E Deus quer tratar conosco para curar as nossas feridas, para nos tirar dessa situação onde nós estamos falhando, para que Ele possa nos ajudar a parar de falhar, de errar, de pecar contra Ele e ao mesmo tempo sermos salvos por tua graça. A Bíblia diz aqui no versículo que nós escolhemos que ele respondeu o salmista colocando-o a salvo. O Salmo diz isso, eu estou a salvo. E muitas vezes nós precisamos estar salvos. Tá? O conceito de salvação bíblico, ele é muito extenso. Muitas vezes a gente fala, você precisa ser salvo, e a pessoa salvo de quê? Tá? E eu penso assim, né? Eu sei que a salvação, para que você possa alcançar ao céu, tem a ver com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz para perdoar o seu pecado e te levar ao céu. Com isso, Ele te salva dos seus próprios pecados e Ele te salva também da condenação do inferno. Tá? Ir para o inferno numa perspectiva bíblica é terrível. No entanto, nós podemos ser salvos inclusive de nós mesmos, porque muitas vezes nós nos auto-sabotamos. Tá? O salmista poderia até estar falando de uma situação de salvação com relação a algum inimigo que ele estava enfrentando, com relação a alguns problemas de ordem pessoal, de pessoa para com pessoa, porque o salmista, ele demonstra ter inimigos em muitas esferas, tanto inimigos externos, né, estrangeiros tentando atacar a nação dele, como também inimigos que estão dentro da própria casa dele para persegui-lo, para afrontá-lo, para amedrontá-lo. Muitas vezes os nossos inimigos são os nossos amigos ou aqueles que estão próximos, os nossos parentes. Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes nós mesmos nos autossabotamos. E a Bíblia está dizendo, invoquei o Senhor. A solução para os nossos problemas, dilemas, muitas vezes é fácil, porque basta invocar a Deus. Se Deus estiver presente dentro do nosso coração, Ele vai nos dar domínio próprio, Ele vai nos produzir o fruto do Espírito em nós, e com isso vai vir o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, como eu já mencionei, e aí você vai conseguir vencer a si mesmo. Aliás, abrindo um parênteses aqui, falando sobre liderança, os melhores líderes são líderes que lideram a si mesmos primeiro. Tá? É impossível liderar outras pessoas se você não aprender a se liderar. E a presença de Deus é o melhor recurso para te ajudar a se autoliderar, porque através da presença de Deus, Ele vai eliminar todo o atrapalho, todo o embaraço, toda a ofuscação da sua visão e vai te dar uma visão concreta, uma visão correta, uma visão certa do que precisa acontecer. Então procure deixar Deus governar o seu coração, permita com que Deus governe a sua vida e a partir daí, você se autoliderando com a graça de Deus, você vai conseguir abençoar outras pessoas. E aí então Ele também vai te livrar da tribulação relacionada a outros, porque Ele vai te mostrar o caminho seguro, o escape. Se for o caso, Ele vai te mostrar até mesmo um esconderijo, se for para ser assim. Mas o que acontece é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai colocar você a salvo. Aprenda a invocar a Deus. Invoque ao Senhor. E como eu faço isso na
prática. Simplesmente, irmão, converse com Deus. Abra o seu coração para Deus. Fale com Ele e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me ajude, me alcance, me socorra, me abençoe. Deseje ser salvo. Deseje ser alcançado por Deus. Invoque Ele com inteireza de coração. Tá? Não fale com Ele como se Ele não existisse ou como se Ele estivesse longe, sentado num trono sem se preocupar com você. Invocar fala de chamar a presença dEle para estar com você. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Eu tenho certeza que Ele vai te responder, assim como respondeu o salmista, assim como Ele tem nos respondido constantemente. Eu tenho certeza absoluta. Basta você colocar sua fé em ação e começar a invocar ao Senhor. Primeiro você invoca a presença dEle. Depois, através da presença dEle, você começa a orar, começa a conversar com Ele, falar. Amém? Então, invocar é chamar a presença dEle. E isso vai ser impactante na sua vida. Chame a presença do Senhor sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos, sobre tudo o que você precisa. Tá bom? Para mais conteúdo sobre teologia, Bíblia, igreja, fique conosco aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos, dá o seu joinha, dá o like e fique conosco. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Muito obrigado por sua presença. Tchau.